Olá pessoal, mais uma vez aqui no meu canal. Hoje eu quero falar de um super arquétipo. Eu acredito que um dos melhores arquétipos que eu já me conectei é o arquétipo do anjo Metatron. Não sei se vocês já ouviram falar deste arquétipo ou se vocês já se conectaram a algum arquétipo de luz. A energia desse arquétipo é uma energia etérea. Ela é uma energia de luz. Nós temos, arquétipos que são ar, água, terra e fogo, que são os 4 elementos. Então, os arquétipos, em sua maioria, representam esses 4 elementos. E existem os arquétipos etéreos, que são a fada, aquele unicórnio também, é um arquétipo etéreo, que são arquétipos de luz. E eu estava buscando, gente, a minha experiência com este arquétipo, falando do lado luz, eu estava buscando um arquétipo para proteção energética. E eu fiz uma pesquisa, porque assim, eu estava me sentindo muito cansada, eu estava me sentindo muito drenada, assim, sabe? Eu trabalho com pessoas, então assim, eu sou professora, dou aula para crianças, e a gente acaba ficando um pouco desgastada, né? Psicologicamente, e fisicamente também, porque querendo ou não, além de a gente ter que ensinar as crianças, a gente precisa discipliná-las, então assim, acaba que desgastando um pouco o psicológico, o físico, né? E aí a gente acaba lidando também no trabalho ali com muitas pessoas, então eu tava me sentindo muito assim, muito cansada. E eu sentia assim que eu sentia uma invasão no meu campo. Porque assim, eu utilizo outros arquétipos também, arquétipos de abertura emocional, né? Porque assim, para eu não ficar só no racional, eu uso alguns arquétipos também para equilibrar o lado emocional. Então, quando o arquétipo ele equilibra muito o seu lado emocional, quando você dá muita abertura, no meu caso assim, eu me considero uma pessoa empata já, né? Então, assim, as pessoas começam a invadir ali a energia delas, às vezes começa a invadir o seu campo. E eu senti assim, a minha intuição me dizia que eu precisava de um arquétipo de proteção física e energética. Só que eu não sabia qual arquétipo utilizar. Eu pensei, o escudo ele vai me deixar muito rígida e tal, porque o escudo ele é um ótimo arquétipo de proteção. E eu fiquei pensando, qual arquétipo? Eu fui pesquisar, eu pensei no arcanjo Miguel, que também é um ótimo arquétipo de proteção também. Só que assim, a minha intuição dizia que ainda não era esse. E eu fui pesquisando, e foi quando eu cheguei, no arquétipo do Metatron. E eu fui estudar sobre ele, porque antes de eu ativar um arquétipo eu estudo muito sobre lado luz, lado sombra. Eu fui estudar sobre esse arquétipo. E até então eu não conhecia Metatron. O Metatron ele tem o significado dele são em várias religiões tem um significado diferente. Né? Então, assim, no cristianismo, ele significa Enoque. Enoque é aquele homem que andou aqui na Terra. Né? Para quem não sabe, ele andou com Deus. E ele não morreu, Enoque não conheceu a morte. Deus o levou para si. E segundo os conhecimentos, o anjo Metatron, ele seria Enoque, transformado nesse anjo, que é um anjo muito poderoso. Vocês podem ver na imagem que ele tem um livro e ele tem um objeto que ele faz anotações. Então, ele é um anjo que ele anota todos os acontecimentos que acontecem na Terra. E ele está entre Deus e os homens. E ele é um arquétipo. Nessa foto também aparece o cubo de Metatron. Eu não sei explicar especificamente sobre o cubo de Metatron, então eu peço que vocês estudem um pouco mais se vocês forem ativar esse arquétipo. Eu só sei dizer que, pelo que eu estudei, é uma figura geométrica que ela te protege, ela faz uma limpeza no seu campo. Então, ele seria um arquétipo de limpeza espiritual e de proteção. O anjo Metatron, ele serve para te proteger, junto com o cubo de Metatron, que é essa imagem que você está vendo, que ele atua junto com o anjo, fazendo a limpeza. Então, ele serve para proteção, para cura física, cura emocional. Então, gente, ele é um arquétipo maravilhoso. Falando do lado luz,
eu observei quando eu ativei esse arquétipo, no mesmo dia, gente, no mesmo dia que eu ativei esse arquétipo, eu comecei, porque assim, o Metatron, ele trabalha com a questão da ordem divina, da ordem, da justiça, então assim, tudo no universo, segundo, né, que tem a ver com o anjo Metatron, é feito geometricamente. Tudo, Deus ele organizou tudo geometricamente, você vai olhar a questão de quadrado, retângulo, triângulo, círculo. Então, assim, tudo está em ordem, nada está fora do lugar, tudo está acontecendo dentro da ordem divina. Então, assim, ele foi um arquétipo que eu senti muita paz. No mesmo dia que eu ativei à noite, e parece assim que eu tive uma conexão espiritual muito forte. E eu senti uma paz muito grande com esse arquétipo. E no mesmo momento assim que eu ativei, demorou ali a questão de menos de 10 minutos, eu comecei a observar. Eu tenho uma cortina na minha casa que ela é uma cortina, não é branca, ela é uma cor assim meio creme. E a cortina, gente, por incrível que pareça, tem uma flor desenhada nela que eu nunca tinha observado, várias flores. E essas flores têm 6 pontas, certinho, igual o cubo de Metatron. E assim, a imagem da flor é muito parecida, muito semelhante, o desenho assim, milimetricamente desenhado, parecendo o cubo de Metatron. E eu fiquei olhando assim e falei, nossa, você começa a observar as coisas existentes no mundo, assim, que é feito de forma geométrica. E eu fiquei, nossa, que coisa assim, sabe? Sabe quando você se assusta assim? Eu falei, nossa, por que eu tô observando isso? Tudo que eu olhava, eu via geometria. Eu via o número 6, né, que fala muito desse arquétipo também. Então, assim, comecei a ver horas iguais com o número 6. Outro dia, na minha conta bancária, tinha um montante com valor de 6 repetidos 3 vezes. Quando eu vou olhar o relógio, tá 6 e 6. Sabe assim, como se eu estivesse tendo sinais de que o arquétipo estava sendo ativado. E eu fui pesquisar, e isso significa que o arquétipo já está colocando ordem na estrutura da sua vida. Ele já está te dando um sinal que ele já está colocando ordem. E eu fiquei assim, sabe, observando. Às vezes eu esquecia que o arquétipo estava ativado. E quando eu via números iguais, assim, principalmente revelando o número 6, eu lembrava do arquétipo. Eu falava, olha, é o arquétipo e tal. E é assim, até aí tudo bem. Eu fiquei pensando, né, será que vai ser só isso, né? Será que eu vou ficar vendo sinais geométricos e observando só a geometria do mundo e tal? Mas, gente, sabe assim, o que eu observei assim, com a minha intuição, porque eu sou muito intuitiva. Sabe, sempre que eu vou observar minha intuição, sempre é aquilo mesmo, é muito difícil eu me enganar. E assim, o que acontece? Eu trabalho com pessoas que eu sinto assim alguma energia densa em relação a essas pessoas comigo. E quando foi outro dia, eu cheguei no local que eu trabalho, as duas pessoas, assim, que eu observo assim que não vão muito com a minha cara ou que falam mal de mim pelas costas e tal, as duas pessoas estavam muito gripadas, ao mesmo tempo, sabe? E eu fiquei muito assim pensativa sobre isso. Eu falei, nossa, né? Mas tudo bem, até aí. Depois, um segundo caso que aconteceu, uma outra pessoa que tem uma criança, até essa pessoa eu sei que ela me observa muito nas redes sociais. E a criança dessa pessoa ficou doente. Porque assim, a gente sabe que a energia, quando você emanda ela, muitas vezes. Não sei se vocês já acreditam nisso, né? Ou já ouviram falar, que quando a pessoa faz, por exemplo, uma feitiçaria, alguma coisa que vai emanar uma energia para uma pessoa, quando aquela pessoa não capta essa energia, ela retorna. Quando essa energia retorna, né, se a pessoa tem uma proteção e tal, e a energia retorna para quem enviou essa energia, se essa pessoa também for muito protegida, ou se ela tem um campo, né, áurico ali muito protegido, ou talvez não atinja ela, geralmente, não sei se vocês já ouviram falar, a pessoa fez um mal para mim, o meu animal morreu, ou, né, minha planta morreu por causa da energia ruim. Né? E as crianças, elas têm, né, a aura muito aberta, elas são muito inocentes, então assim, elas acabam captando, né, assim, uma densidade maior. E eu observei, assim, que essa criança adoeceu, tal, não aconteceu nada com a pessoa, mas essa criança adoeceu. E aí eu pensei comigo, será que tem a ver também
eu comecei a ficar incomodada com isso, porque foram coisas assim que eu achei estranho de acontecer, né? E aí teve um outro episódio também, em que uma pessoa que faz parte da minha família, nós acabamos discutindo, e essa pessoa tem uma moto, né? E essa pessoa emprestou essa moto para uma terceira pessoa, e assim, a minha intuição me dizia que não era para emprestar essa moto. E eu cheguei a falar, olha, não empresta a sua moto porque corre o risco de essa pessoa dar um fim na sua moto. Eu não sei porque eu falei aquilo, sabe assim, como se eu soubesse já, mas eu não foi desejando mal nem nada, como assim, se fosse uma prudência, sabe assim, eu senti alguma coisa. E eu falei pra pessoa, a pessoa não ligou, falou, não, ele pediu emprestado, eu vou emprestar e tal. E emprestou a moto. Gente, no outro dia, a moto apareceu toda arrebentada. A pessoa se acidentou com a moto, acabou com a moto. E, enfim, essa pessoa da minha família perdeu a moto, né? Porque estragou, deu perda total na moto. E na hora que eu fiquei sabendo, eu me lembrei disso, sabe? Assim, porque a gente tinha tido uma discussão até. Essa pessoa ficou assim um pouco tensa comigo. E aí aconteceu isso. Eu fiquei super triste. Porque, assim, jamais que eu vou querer o mal de alguém, até porque nós vivemos num mundo de que possui forças eletromagnéticas. Então, tudo que você envia volta para você, mais cedo ou mais tarde. Eu assisto muitos vídeos do Hélio Couto, eu acompanho o Hélio Couto há muito tempo, e eu vejo ele falar muito da lei de causa e efeito, né? Nós temos força forte, força fraca, eletromagnetismo, e nós temos também, que ele fala muito, gravidade, né? Nós temos essas 4 forças. Então, a do eletromagnetismo, ele fala muito sobre isso. Que tudo que você emana, volta. É uma rádio, uma via... É algo assim, é como se fosse via rádio. Você vai sintonizar lá e vai sintonizar na rádio que você, né, estiver procurando ali. E como isso me incomodou muito, eu falei, nossa, tá acontecendo coisa muito estranha com pessoas que próximas a mim, mas que eu sei que talvez não gostam tanto de mim, ou tá acontecendo essas coisas com elas. Então, assim, e eu automaticamente fiquei muito bem. Eu andava me arrastando, sabe assim, eu andava me arrastando, e eu fiquei muito bem. Assim, fiquei muito em paz, eu não dormia direito, eu tava tendo muita insônia, assim, muito cansaço, a minha mente tava muito acelerada. Eu falava, nossa, será que é o trabalho? Será que é o trabalho? E não é quando, né, pessoas emanam energias negativas para você, elas começam a te sugar energeticamente. Você começa a ficar cansado, você começa a ter problemas. Então, esse arquétipo me ajudou muito na questão proteção. Eu me senti muito protegida, muito calma, muito em paz, muito serena. Só que eu comecei a observar isso em relação às pessoas. E aí eu fui pesquisar. Eu falei, eu não tô desejando mal pra ninguém, eu não tô... Por que tá acontecendo? E aí foi quando eu lembrei, né, da lei de causa e efeito. Como ele é um arquétipo que você tem muita luz com ele, o que acontece? Quando a sombra bate na luz, né, quando a energia contrária ela bate na luz, ela retorna automaticamente pro local de origem. Foi isso que eu pesquisei, porque eu achei estranho. Coloquei lá, porque está acontecendo tal coisa, assim, assim, assim. Depois que eu ativei esse arquétipo pedindo proteção. E as pessoas começaram a acontecer isso com elas. Então, assim, aí foi explicado isso, que quando, no caso, né, não é porque você está desejando, você está em uma energia de luz. Quando algo negativo encontra luz, ele não consegue penetrar. Ele retorna para o local de origem, como se fosse um espelho. Então, a pessoa, ela tá recebendo aquilo de volta, aquilo que ela mesma mandou. Né? Então, por exemplo, se essas pessoas, né, estão me mandando uma carga negativa, ela não vai pegar em mim. Ela vai automaticamente retornar para elas. E eu achei isso muito incrível. Eu fiquei de boca aberta. Eu falei, nossa, como que isso... Sabe, eu fiquei perplexa com a proteção deste arquétipo. Eu não consigo relatar para vocês lado sombra. Eu não observei nada de lado sombra desse arquétipo. Para falar bem a verdade para vocês. Dizem que ele pode, né, segundo lá a sombra dele, ele pode te deixar um pouco muito racional, frio. Não sei se também, se é porque eu já tenho um pouco disso natural, talvez eu acabei não percebendo. Você pode ficar emocionalmente frio, não demonstrar muitos sentimentos. Também você pode ficar muito no campo espiritual, né, esquecer do campo
né, que você está na Terra e tal e tal. Não senti isso. Só que eu senti, assim, muita questão espiritual mesmo. Uma vez não, sempre que eu vejo um caminhão, né, que passa, assim, com bois, carregado de bois pra ir pra frigoríficos e tal, eu fico, assim, me dá uma coisa no meu coração, sabe, assim, como se eu tivesse que encontrar uma forma de parar de comer carne. Porque, assim, como se eu visse os animais, como se eles fossem não, eles são os nossos irmãos, né? O L. Couto, ele até explica a questão dos animais que são abatidos para comida e tal, ele explica lá. Mas, assim, eu sinto muita pena quando eu vejo, sabe, os animais, assim, sendo levados para abate. Eu fico, meu Deus, eles vão ser mortos para que eu possa me alimentar, né? Para que as pessoas possam se alimentar. Mas, assim, eles têm uma vida. E eu acho que eles devem viver livres, eu acho que eles devem viver soltos. E, assim, eu confesso que ainda está sendo uma luta constante para, né, para eu me adaptar a isso, assim, de conseguir alcançar a proteína da carne sem comer, né, sem precisar utilizar ali de me alimentar dos animais, né, principalmente os bovinos. Então, assim, como eu dou aula na fazenda, eu passo muito pelos gados, assim, eu fico olhando e eu falo, ai, mas são tão bonitinhos, e eu quero ficar, né, ali adulando eles, e eu sinto muita pena, e quando eu vejo eles todos ali dentro de um caminhão sendo transportados para um frigorífico, né, eu começo a ficar bem tensa mesmo, depois que, tensa assim, no sentido de meu coração fica sentindo muito isso, né, assim, como se fosse algo, depois que eu me conectei com esse arquétipo, eu comecei a ver tudo como um todo realmente, né, assim, para esse lado espiritual da coisa. Então, é basicamente este o meu relato para vocês. O Metatron é um arquétipo maravilhoso. É um dos melhores arquétipos, se não o melhor que eu já me conectei. Não pretendo me desconectar dele, porque eu achei ele maravilhoso em questão de proteção. E, assim, tudo à sua volta se organiza. Tá? Assim, você consegue enxergar com mais clareza, você consegue se organizar com mais clareza, você consegue manter tudo em ordem, porque, né, como eu disse, ele é um arquétipo de ordem. E as pessoas também, elas se organizam muito próximas de você. Eu notei que os alunos, eles ficaram bem mais organizados depois que eu ativei esse arquétipo. A minha sala, eu consigo mantê-la muito organizada. As pessoas que trabalham ali comigo querem manter a minha sala organizada, as pessoas que fazem parte ali da limpeza, tal, querem que esteja tudo muito organizado, porque você acaba emitindo um campo, uma vibração para as demais pessoas também, né? Então, pessoal, eu recomendo esse arquétipo para você que precisa de proteção, para você que quer se aproximar mais do mundo espiritual. Ele é um arquétipo maravilhoso. Estudem o lado sombra um pouco mais, né, para ver se manifestam em vocês, porque eu não observei, comigo não consegui observar. E é isso, eu tô achando maravilhoso, vou continuar com esse arquétipo. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você já deixe o seu like aqui pra mim e que você se inscreva aqui no meu canal. Amor e luz no seu caminho, um abraço, até a próxima.